Meus queridos, a paz de Cristo, que bom ter você aqui comigo no meu canal para mais um vídeo. E nessa oportunidade nós estaremos falando um pouco, fazendo algumas observações sobre o evangelismo pessoal, né? Estaremos falando acerca do evangelismo de forma particular, nessa perspectiva, né, pessoal. Nós sabemos que há vários tipos de evangelismo, né? Nós temos o evangelismo em massa, né? Nós temos o evangelismo infantil, e é muito interessante essa questão do evangelismo infantil, que é partindo daqui que nasce a escola bíblica dominical, né? Nós vemos então a importância do evangelismo. Nós temos o evangelismo por literatura, né? Nós temos o evangelismo através da koinonia, através da comunhão, através do relacionamento, né? E também o evangelismo pela diaconia, através do serviço, através do servir, através do ato de se doar, né? Em questão de ser um apoio, uma questão material, ou em qualquer outra área, no ato da diaconia, que é uma característica da igreja e de todo cristão. Em particular, nós estaremos falando sobre a questão do evangelismo pessoal, né? Uma observação a ser feita também a respeito do termo evangelismo e do termo evangelização. Quando nós falamos de evangelismo, nós estamos falando da questão teórica, né? Nós estamos falando da questão de estudar métodos, estratégias e da evangelização em si. Então, evangelismo é na questão teórica, na questão de você estudar, na questão de você saber, na questão de você se preparar para então, né, praticar o evangelismo, que é a evangelização, que é o evangelho em ação. É você pôr em ação aquilo que você aprende em sala de aula, aquilo que você estuda, aquilo que você lê, aquilo que você ouve do professor de escola bíblica, no seminário teológico, ou lê um livro sobre evangelismo, sobre missões, e você coloca em ação. Isso é evangelização. Então nós vemos que há dois termos, eles são distintos um do outro, né? Então nós estaremos falando em perspectiva de uma evangelização pessoal, né? Então, o que é o evangelismo pessoal? O evangelismo pessoal pode ser visto como uma ferramenta, né? Como uma arma eficaz, um instrumento eficaz, uma ferramenta que proporcionará, né, resultados satisfatórios dentro do campo da comunicação do Evangelho, dentro do campo da expansão, do cumprir do o ID de Jesus, né? Existem benefícios, né, dentro dessa questão do evangelismo pessoal. Temos um dos benefícios é que nós estaremos falando com a pessoa de forma particular, né, de forma a estar face a face, e ali nós podemos atender muito melhor as necessidades daquela pessoa. Isso tanto no físico, no emocional e no espiritual. E essa é uma característica da evangelização, né? Ela abarca todo o ser humano de forma completa. Nós não podemos simplesmente focar em uma área da vida do homem, visto que o homem é corpo, alma e espírito. Então nós não podemos focar em uma e desprezar a outra. Não se pode somente alimentar o corpo, né? A igreja não é um órgão filantrópico. A igreja ela é uma instituição divina, e ela tem esse propósito divino de trazer restauração às pessoas, né? Esse é um dos propósitos da evangelização. Resgatar a pessoa. E o evangelismo pessoal, ele tem esse benefício de você estar mais perto da pessoa e você
conseguir com mais propriedade ouvir, atender, né, dar mais atenção e assim por diante. Um outro benefício do evangelismo pessoal é que você vai alcançar pessoas que de outra forma não estariam ouvindo o Evangelho, né? Pessoas que não vão à igreja, pessoas que não frequentam cultos, né? Pessoas que não assistem pela televisão, não escutam pela rádio e nas redes sociais, né? Não tem essa sensibilidade para a questão do Evangelho, para a questão religiosa. E o evangelismo pessoal ele proporciona isso. Você estar com a pessoa e proporcionar, de comunicar o Evangelho, mostrar o que é o Evangelho, né? Coisa que se ela não fosse evangelizada de forma pessoal, ela não ouviria o Evangelho, né? Ela não estaria se disponibilizando para atentar para o evangelismo pessoal. Ele tem essa vantagem, tem esse benefício de você alcançar pessoas que de outra forma não ouviriam o Evangelho e não estariam atentos para isso, né? Então o evangelismo pessoal lhe proporciona isso. Uma outra observação que nós podemos fazer, né, sobre o evangelismo pessoal é que ele é algo comum. Ele é algo comum a todo cristão, ou seja, todo cristão é responsável por esse ato, né, pela prática do evangelismo pessoal, né? Isso é de cada um, isso é responsabilidade de cada um, isso foi imposto, isso é uma imposição de Jesus à sua igreja de forma geral, mas a cada crente também de forma particular e pessoal. Cada indivíduo que aceita Cristo, ele tem essa responsabilidade. Ele chama do evangelismo, de anunciar o Evangelho, né? Então, o evangelismo pessoal é algo comum a todo cristão que tem responsabilidade para com o Senhor e para com o Evangelho, a obra do Senhor. O evangelismo pessoal ele tem vantagens, mas tem também desvantagens, né? Existe a desvantagem dentro do campo do evangelismo pessoal. E uma das desvantagens e um dos problemas que nós podemos encontrar dentro dessa ação, né, do evangelismo pessoal é o despreparo, né? O despreparo tanto espiritual, né, quanto emocional, psicológico da pessoa que irá praticar essa ação. E também uma limitação teológica e doutrinária a respeito das doutrinas e a respeito dos fundamentos bíblicos, né? A respeito da teologia bíblica, a respeito de uma teologia sistemática. Porque quando no ato da evangelização, automaticamente surgirão dúvidas, né, para quem está ouvindo. E principalmente hoje, nesse mundo interligado, né, pelas mídias sociais, pela difusão da internet, há muitas notícias constantemente, há muitas religiões são sendo apresentadas, muitas ideologias são apresentadas e são lançadas, e as pessoas vão absorvendo aquilo ali e acaba virando um emaranhado, né? E quando você chega com o Evangelho, as dúvidas começam a surgir, porque ela já está, a pessoa já está cheia, né, de tanta ideologia, de tanto achismo e tantas coisas que são apresentadas, tantas ideias, tantas verdades que são apresentadas, né, tantas religiões, tantas doutrinas, enfim, que são apresentadas, que a pessoa vai começar a questionar muita coisa. Então, se a pessoa não tem essa preparação, essa capacitação, tanto no campo intelectual quanto no campo psicológico, espiritual, vai ser uma grande desvantagem para essa ação do evangelismo pessoal, né? Aquele momento oportuno, aquela oportunidade
ela vai ser perdida. Por quê? Porque o evangelista ele está despreparado, né? Ele está limitado dentro do seu campo intelectual, espiritual, enfim. Então existe essa desvantagem. A pessoa que se propôs ou que se propõe a exercer o evangelismo pessoal, ela precisa se preparar, se capacitar, né? É claro que não precisa ser um teólogo, né? Com mestrado, com doutorado em teologia, né? Ou um pastor, enfim, um graduado para fazer evangelismo. É lógico que não, né? Desde o novo convertido até os mais antigos de dentro da igreja podem fazer evangelismo. Só que há essa necessidade de uma preparação, há essa necessidade da pessoa reconhecer os seus limites, né? E trabalhar em cima dessa limitação, fazendo com que ela não exista, fazendo com que quando que você for evangelizar, você tenha a capacidade de responder perguntas, de responder os questionamentos da pessoa que está sendo evangelizada, a quem você está comunicando então o evangelho. Então, vantagens e desvantagens do evangelismo pessoal. Uma outra observação que nós precisamos fazer aqui é a questão de Jesus nos dar o exemplo acerca desse assunto, né? O evangelismo pessoal. Jesus foi um mestre na arte da evangelização pessoal, né? A gente vê Jesus se comunicando com vários tipos de pessoas totalmente distintas umas das outras. Nós vemos Jesus chamando para estarem ao seu lado pessoas completamente diferentes uma da outra. Nós vemos pescadores, nós filhos do trovão, são pessoas ambiciosas pelo poder, querem dominar. E nós vemos também Judas, que era alguém vaidoso no sentido do dinheiro, né? Alguém que era muito voltado para essa questão. Então nós vemos Jesus, ele trabalhando, ele se relacionando, ele convivendo com pessoas totalmente diferentes uma das outras. E a gente observa que Jesus ele não se implica com a personalidade de cada um. Ele não se implica. E isso aqui entra uma coisa preciosa que Jesus nos ensina, que é a questão do amor, né? Nós observamos dentro do contexto bíblico Jesus ele confrontando pessoas, apresentando a verdade. A responsabilidade do evangelista é apresentar a verdade. Claro que isso ele vai fazer com amor. Jesus sempre, o que ele fez com amor. Então ele confronta, mas confronta apresentando o amor, né, sendo o amor em pessoa. Nós vemos a questão do jovem rico, que Jesus não negociou a verdade. A verdade é inegociável, né? Então Jesus questiona ele quer seguir Jesus questiona ele, faz a indagação e sobre a condição dele, se ele guarda os mandamentos, se ele sabe o que é um relacionamento com Deus. Dentro da visão dele, ele achava que estava tudo certo, porém tinha um dinheiro que o impedia. E Jesus ele fala diretamente segundo a necessidade do jovem rico. Vai, vende tudo que tem e depois vem e me segue. E ele se sentiu confrontado e ele acabou cedendo a sua vontade. E nós vemos que Jesus ele não impede, né? Ele não impede a pessoa de tomar as suas decisões. Isso é responsabilidade de cada um. Porém, Jesus apresentou a verdade. Então, da mesma forma, nós, no ato da evangelização pessoal, não podemos negociar a verdade. A verdade precisa ser dita, né? Uma frase que é muito interessante: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso precisa ser apresentado. Deus ama a pessoa, porém, sempre que se apresentar o Evangelho, deve se apresentar o Evangelho de forma plena, como Paulo fala. Todo o conselho de Deus precisa ser apresentado. A questão do pecado, a questão do amor, da justificação, das condições que o Evangelho implica sobre a decisão da pessoa.
Isso precisa ser apresentado. Então a verdade é inegociável. O pecador ele precisa ser confrontado com a verdade do Evangelho. Uma outra coisa que nós aprendemos com Jesus é a respeito da sua humildade. Então Jesus ele nunca chegou de forma soberba dentro da questão do relacionamento, da convivência com as pessoas. Ele se prostrava para conversar com as pessoas, ele se prostrava para ouvir os anseios das pessoas. Ele estava rodeado de crianças que eram desprezadas naquela época. Ele se relacionou com prostituta, né, no sentido de conviver, no sentido de relacionar, de falar, de se comunicar com elas. Nós vemos no caso de Nicodemos, que era um fariseu, e Jesus não o exclui. Nós vemos Zaqueu, Jesus não o exclui. Nós vemos a mulher samaritana, Jesus não o exclui. Então nós vemos um ato de humildade aqui em Jesus, né? Então Jesus ele rejeita toda espécie de soberba e se coloca no lugar das pessoas. Aí se prostra, ele se ajoelha, ele se senta, ele conversa, ele caminha junto, né? Então isso é um ato que precisa ser observado, é se doar, né, segundo a necessidade daquela pessoa. Então, um ato de humildade, né, nós aprendemos com Jesus também. E a questão do respeito, né? Essa questão de respeitar a pessoa como ela é, né? Nós vemos Jesus tendo o poder, sendo Deus, com poder para fazer o vento se acalmar, a tempestade, né? O mar que estava revolto se acalma, multiplica pão e peixe, cura os leprosos, né? Enfim, faz tantos milagres maravilhosos. Porém ele não utiliza esse poder para influenciar as pessoas, o ser humano, a tomar uma decisão pessoal. Aqui nós vemos o respeito de Jesus pelo ser humano. Nós vemos o respeito de Jesus pelas pessoas, independentes de sua crença, independentes de seu ofício, independentes de sua situação, né? Então nós vemos essa questão do respeito. Jesus respeita a personalidade da pessoa, e nós também precisamos respeitar a personalidade das pessoas, saber que as pessoas, nós vivemos em um mundo plural, pessoas diferentes umas das outras, pensamentos, ideias, vontades, desejos, anseios, né? Costumes, hábitos. Nós vivemos em uma sociedade plural, e isso precisa ser analisado e verificado, e o evangelista precisa ter essa percepção, né? Que ele não pode chegar de forma a ofender a pessoa. O que é interessante é que Jesus pregava para os religiosos que rejeitavam a sua própria doutrina, porém num ato de humildade, de respeito, ele anunciava o evangelho, né? Então o evangelista ele precisa ter essa formação pessoal, social, saber quem ele é, a sua identidade, reconhecer a identidade das outras pessoas, reconhecer que estamos em sociedade, estamos num mundo, né, com vários sistemas, com várias ideologias, várias políticas, né, e isso precisa ser respeitado, né, no ato da comunicação do Evangelho. Porque existem duas coisas distintas entre você falar e você comunicar. Eu falando para uma pessoa é uma coisa, agora quando eu comunico é outra coisa. Como que eu sei que eu comuniquei o Evangelho? Quando a pessoa toma uma atitude, quando a pessoa muda a sua postura. Então eu comuniquei aquilo que eu estou querendo comunicar. Então no ato da comunicação existe o emissor e o receptor, e existe o canal, tá? Então entre o emissor e o receptor pode haver ruídos na comunicação, e se houver esse ruído na comunicação do Evangelho, nosso trabalho será em vão, né? Nosso trabalho será ineficaz, e o Evangelho será jogado, então, ou será o nosso trabalho então não será
eficaz, e o Evangelho ele não atingirá ou não cumprirá o seu efeito esperado, que é a transformação, a restauração do ser humano, uma restauração à imagem e semelhança de Deus de forma plena, o ser humano completo, né? O ser humano perfeito na semelhança de Jesus. Então, são coisas que nós precisamos observar, são coisas que nós precisamos analisar no ato de comunicar o Evangelho, principalmente no evangelismo pessoal. Que Deus te abençoe e até uma próxima.